Todo mundo aprecia filmes de alta qualidade, mas pode confessar, você também gosta de ver um filminho ruim de vez em quando, não é mesmo? Pois é, parece estranho, mas tem muita gente que sente certo prazer em assistir a filmes que não são exatamente ótimos. Muito pelo contrário. Já ouviu aquela expressão tão ruim que é bom? Nossa. Por que gostamos de ver filmes ruins? Por que essas obras existem? E por que certos atores e atrizes sempre participam delas? Como um filme se torna ruim? E quais são os melhores, piores filmes de todos os tempos? São essas as questões discutidas neste episódio do Mitos do Pop. A primeira questão é: por que gostamos de filmes ruins? Para começar, ver filmes ruins pode nos oferecer um prazer relacionado a uma sensação imediata de superioridade. Isso porque o fato de reconhecermos que algo é de baixa qualidade nos faz sentir como se fôssemos especialistas e entendêssemos muito sobre um determinado assunto. Faz sentido? Também existe um estímulo ao senso de comunidade quando assistimos a algo realmente ruim. Sabe aquela vontade irresistível de contar para todo mundo quando vemos algo chocante, como um desastre natural ou um acidente de carro? Por isso que curtir um filme ruim raramente é uma experiência solitária. Quanto mais gente junto, melhor. Além disso, você sabia que gostar de filmes ruins não te faz mais ignorante? Pelo contrário, tem estudos que apontam uma relação direta entre alta inteligência e a preferência pelo trash. Ou seja, muita gente curte filmes ruins pelo mesmo motivo que aprecia filmes mais artísticos, os chamados cult. Quem disse que não dá pra ter bom gosto sobre coisas de mau gosto? Por que filmes ruins existem? Bom, o fato é que ninguém faz um filme ruim de propósito. Primeiro, a gente precisa lembrar que fazer um filme bom é muito mais difícil do que fazer um filme médio ou ruim. São muitos os elementos que precisam se alinhar e dar certo para o resultado ser considerado de ótima qualidade. Aliás, é até mais comum que um filme seja um sucesso de público sendo considerado ruim do que um filme fazer sucesso ao mesmo tempo em que é considerado bom. Graças à internet, nunca foi tão fácil descobrir filmes ruins. E os conhecimentos que temos sobre cinema à nossa disposição nos ajudam a diferenciar as obras de qualidade. Então, quando algo realmente ruim é lançado, ficamos curiosos, intrigados, obcecados. Por conta disso, é provável que atualmente mais gente tenha assistido ao clássico da ruindade The Room do que a obra-prima Cidadão Kane. O que faz um filme se tornar ruim? Há quem diga que os melhores filmes ruins são aqueles que não se dão conta disso, que se levam muito a sério e são sinceros em suas intenções. Ou seja, muitas obras de baixa qualidade representam o sonho de alguém que não conseguiu traduzir para a telona o que realmente imaginava. Para nós que assistimos ao filme pronto, é fácil apontar defeitos. A história não tem pé nem cabeça, o roteiro é fraco, os diálogos são estranhos, as atuações são forçadas, a direção parece perdida, o ritmo é insano, os efeitos são toscos. A verdade é que difícil mesmo é definir os fatores que geraram aquela bomba que vimos na tela. Pode ser que o orçamento tenha sido baixo demais, ou o prazo de produção foi curto, ou o diretor teve muita liberdade, não dirigiu bem os atores e insistiu em um filme só possível em sua cabeça. Só que nada disso é uma ciência exata, porque se fosse, só teríamos filmes excelentes por aí. Lembrando que um diretor renomado ou atores vencedores do Oscar não são garantia de filmes bons. Pergunte ao Robert De Niro, ao Matthew McConaughey, a Anne Hathaway ou mesmo a Meryl Streep. Todo mundo tem conta pra pagar, e nem sempre é fácil prever que um projeto será um desastre. Tem outra coisa, nem todo filme ruim é divertido. Alguns são apenas horríveis e nem merecem que você perca seu tempo. Mas alguns valem a pena ser conferidos, porque afinal, sempre dá para apreciar a beleza na feiura. Agora que entendemos a ciência por trás dos filmes toscos, vou apresentar algumas obras reconhecidamente ruins por motivos diversos e que, por isso mesmo, são irresistíveis, cada uma à sua maneira. Lembrando que elas estão, que por sua vez, era bastante calcada no humor. Basta lembrar que esse homem morcego do George Clooney jamais sai de casa sem seu bate-cartão de crédito, e que temos mais visões das bundinhas dos heróis do que gostaríamos. Seja como for, este sempre será lembrado como o pior Batman do cinema, e nem dá pra culpar quem acha isso. O Sacrifício, um filme estrelado por Nicolas Cage, não poderia estar de fora dessa lista. Trata-se do perfeito exemplo de ótimo ator que parece curtir participar de filmes esquisitos. E nenhum rendeu tantos memes quanto O Sacrifício
Sacrifício, que é um remake de um filme de terror clássico dos anos 70 chamado O Homem de Palha. Você já deve ter se deparado na internet com algumas das cenas mais absurdas, como a que ele derruba uma mulher com um pontapé no peito, ou quando dá um murro na cara de outra vestindo uma fantasia de urso. Mas nenhuma é tão icônica como essa, em que o pobre Cage se vê com a cabeça presa em uma gaiola com um enxame de abelhas. E o que dizer da sofrida cena final? Não dá mesmo pra parar de ver. Fim dos tempos. No começo de sua carreira, o diretor M. Night Shyamalan costumava acertar em cheio em seus filmes de suspense. Mas algo aconteceu na metade dos anos 2000, quando ele cometeu um erro atrás do outro. Mas nenhum tão errado como Fim dos Tempos, que relata uma inexplicável onda de suicídios. A ideia até que é boa, mas o problema é a maneira muito esquisita como o diretor conduz essa trama, o que acabou resultando em atuações ridículas de ótimos atores. Principalmente Mark Wahlberg, coitado, que sozinho acaba carregando a responsabilidade de figurar em várias cenas de humor involuntário. Give me a goddamn second! Mulher Gato. Aqui é difícil saber por onde começar. Tudo dá errado nessa adaptação dos quadrinhos, que pouco ou quase nada lembra os quadrinhos. E aliás, nem menciona o Batman. E é quando comparado aos atuais filmes de super-heróis que fica claro o quanto Mulher Gato é um filme errado. Parece um videoclipe de música pop dos anos 90, mas no mau sentido. É difícil escolher o pior momento, o da motocicleta, o da luta ou o do basquete. Halle Berry, que tinha ganho um Oscar de melhor atriz alguns anos antes, acabou levando o troféu Framboesa de Ouro de pior atriz por essa performance, e ela sabe bem que mereceu. A saga Crepúsculo, Amanhecer, parte 2. Precisa explicar? Basta dizer que o próprio Robert Pattinson odiava irracionalmente todos os filmes da franquia e que sempre detestou fazer o papel de Edward, o qual descreveu como um virgem de 108 anos que obviamente tem alguns problemas. Basta lembrar de Renesmee, o bebê semi-imortal de Bella, que de tão fake deve ter dado pesadelo em muita gente. E dessa risada maravilhosa do personagem de Michael Sheen, que vale pelo filme todo. A Reconquista. O filme que John Travolta fez para provar sua fidelidade à Igreja da Cientologia parece uma comédia escrachada, mas na verdade é uma ficção científica muito séria. Baseado em um livro de L. Ron Hubbard, o próprio fundador da Cientologia, A Reconquista é uma combinação de cenas épicas incrivelmente hilariantes, efeitos especiais toscos e performances ridículas de bons atores, como o vencedor do Oscar Forrest Whitaker, Barry Pepper e do próprio Travolta, com um penteado absurdo, um sotaque inexplicável e uma gargalhada bizarra. Olha, nada que eu disser vai fazer justiça a tanta ruindade. Apenas assista. Troll 2. Esse não é tão famoso, mas é tão trash que merece um lugar bem posicionado na lista. Para começar, Troll 2 iria se chamar Goblins, mas os produtores resolveram dar esse nome para criar uma relação inexistente com o primeiro filme Troll, que também não é exatamente uma obra-prima. São tantos momentos memoráveis nesse... Ed Wood já foi por muito tempo considerado o pior diretor de todos os tempos, e eu acho que isso é um exagero. Na verdade, era um apaixonado por cinema que tentou de tudo para dar certo. Toda essa paixão dele pôde ser mostrada no ótimo filme Ed Wood, de Tim Burton, com o Johnny Depp fazendo o papel do cineasta. E o Plano 9 do Espaço Sideral é a obra-prima de Ed Wood. Orçamento baixíssimo, discos voadores que parecem de papel, vários atores interpretando o mesmo personagem, diálogos ridículos. E o interessante é que na época houve muitos filmes ruins e parecidos, mas por alguma razão, Plan 9 simbolizou todos eles. The Room era para ser um drama romântico, mas acabou se tornando uma das comédias mais adoradas de todos os tempos. Tudo nesse filme é um absurdo. You are tearing me apart, Lisa! Os diálogos nonsense, os personagens esquisitos que se comportam como robôs, as cenas de sexo longas e constrangedoras e, principalmente, a performance do protagonista, interpretado por Tommy Wiseau, que também dirigiu, escreveu e financiou essa obra-prima da ruindade. Ele tinha um orçamento infinito de 6 milhões de dólares, uma grande equipe de cerca de 30 profissionais experientes e nenhuma interferência do estúdio. E o resultado foi esse. Vou resumir com 2 palavras. Parabéns!
The Room é o maior exemplo de um filme que de tão ruim acaba sendo bom, até porque ganhou um filme sobre si mesmo, O Artista do Desastre, que acabou inclusive indicado ao Oscar. Até hoje, ninguém sabe quem é o Tommy Wiseau e por que ele faz tanto mistério com sua idade, com sua origem e até sobre como conseguiu tanto dinheiro para fazer o filme. E talvez isso tudo só contribua para valorizar a importância da obra e confirme que The Room é realmente o melhor, pior filme de todos os tempos. E isso é sim um mérito a ser comemorado. Você assistiu a mais um episódio do Mitos do Pop. Não esqueça de deixar o seu like, marcar os seus amigos que adoram filmes trash e aproveite para conferir este e mais vídeos no canal do Adoro Cinema no YouTube. Lá você encontra todos os episódios anteriores do Mitos do Pop. E conta nos comentários quais temas você acha que merecem um programa. A gente se vê em breve. Se cuidem, tchau!